queridos, eu quero fazer um momento de oração antes de entrarmos na palavra. Eu quero orar pelos dizimistas, ofertantes e por toda a igreja. Quero orar no direcionamento de pedir a Deus uma bênção financeira neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade, neste tempo de incertezas nesta área financeira na vida da nossa nação, na vida dos nossos irmãos e das nossas famílias. Eu quero orar neste momento pedindo a Deus uma bênção especial para você. Eu agradeço muito a Deus que nós temos conseguido, os dizimistas da nossa igreja têm dizimado normalmente, graças a Deus pela sua vida. Sabemos que muitos estão tendo dificuldades na questão de redução de salário, até mesmo perda de emprego. Por isso, nesse momento, eu quero orar por toda a igreja, pedindo que Deus nos dê sabedoria, nos dê força, para que nós possamos resistir esse tempo, sem desanimar, sem murmurar, mas agradecendo a Deus em todas as coisas, tá bom? E feche então os seus olhos comigo agora. Independente de qualquer coisa, eu quero abençoar a igreja do Senhor. Você que tem junto da igreja do Senhor investido no reino de Deus, tem contribuído para a manutenção da obra do Senhor na terra, eu quero abençoar a sua vida neste momento e pedir que Deus possa agir na sua vida neste momento, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor, porque estamos juntos com toda a sociedade, Senhor, não só brasileira, mas global, vivendo, Senhor, este tempo onde uma das áreas muito afetadas será a área financeira das famílias, Pai. Será a vida financeira das famílias. Por isso, neste momento, Pai, eu quero orar a Ti e clamar a Ti pela vida das nossas famílias, Pai, dando a eles sabedoria, pedindo que Tu venhas conceder sabedoria da administração financeira, para que eles possam, Senhor meu Deus, provar da palavra, provar da promessa que está na Tua palavra, que é: o pouco com Deus será muito, o pouco com Deus será mais do que suficiente. Senhor, se neste tempo alguns dos meus irmãos estão sofrendo, Senhor, pela queda da renda, pela redução do salário, ou até mesmo pela perda do emprego, que neste tempo eles possam provar da Tua provisão, Senhor, que vem do alto, Senhor, que venha acima de qualquer condição humana e natural, pois é sobrenatural, e a Tua bênção se estabeleça na vida destas famílias, na vida da Tua igreja, Pai, e que nós possamos, Pai, neste tempo declarar, Senhor, com os nossos lábios, que a boa mão do Senhor nos tem alcançado e tem sido a nossa provisão. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando o Teu povo como até aqui o tem feito. É o pedido que Te faço, Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe você, confie no Senhor, acredite nele, Ele será a sua provisão, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, e eu quero nesta noite olhar com você em um dos livros muito bonitos, em uma das profecias muito bonitas que nós temos na palavra de Deus, que é o livro de Abacuque. Eu gostaria que você abrisse comigo, você aí em casa, pegasse a sua Bíblia e lesse comigo o texto de Abacuque. Em alguns momentos nós vamos ler algumas partes deste texto, né? E eu quero, no capítulo 1 de Abacuque, quero fazer menção do primeiro versículo do livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 1, e na verdade o versículo 2, a partir do versículo 2, porque o primeiro versículo é só a citação do livro, né? Então o segundo versículo diz: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo a violência por toda parte, mas Tu não vens nos salvar. Terei de ver estas maldades para sempre, porque preciso assistir a tanta opressão. Para qualquer lugar que olho,
vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos, e com isso a justiça é corrompida. Duas perguntas tão interessantes que Abacuque, na sua oração, vai fazer ao Senhor: por que tu permites injustiças? E Abacuque ainda pergunta: por que toleras o mal? Essa visão de Abacuque, ela está inserida no seu contexto, na sua história, daquele momento do povo de Judá, do povo de Jerusalém. A história aqui, o contexto da qual o livro de Abacuque está inserido, qual a profecia de Abacuque está inserida, está justamente naquele momento em que Judá estava sob o domínio da Assíria. E eles estavam já há algum tempo sobre o domínio do Império Assírio, que era na época o império mais poderoso, que tinha dominado todas as nações naquele momento. Era o maior império do momento, né? E a Síria, nesse momento em que Abacuque está trazendo esta profecia, que Abacuque está exercendo o seu ministério como profeta em Judá, né? A Síria estava já no momento de instabilidade. Haveria de surgir um novo império forte que iria trazer um novo reinado e um novo momento na história dos reinados daquela época. E este povo que iria surgir, eles eram o povo da Babilônia, que era uma das nações que estavam subjugadas pela Síria, né, naquele tempo. Mas por conta dessa fraqueza, pois o rei da Síria, conta a história que o rei da Síria, ele cansou das guerras, então ele passou a dar como ênfase do seu reinado a cultura e outras áreas do seu reinado. Esse rei, ele queria, na verdade, ele queria um novo tempo para o seu povo. Ele não via mais razão. O rei era Assurbanipal, e ele não via mais razão de ser um império que só dominava por causa da guerra. Então ele queria dominar por causa da cultura e por causa de outra forma. Ele queria dominar as nações, né, com mais sabedoria, com cultura, enfim. Porém, isso naquela época parecia fraqueza, transparecia como fraqueza, pois era constante as lutas de um reino com outro para se estabelecer como o maior reino, para dominar todos os reinos, todas as nações. E por causa dessa mudança de postura do rei Assurbanipal, se levantou um novo império, que era justamente o Império da Babilônia, que nós sabemos que virá a ser um império muito forte. E o próprio Deus foi quem levantou o Império da Babilônia com propósitos específicos, deu condição da Babilônia se estabelecer. Ali, em meados do ano 605, né, Nabucodonosor II seria este rei que, na verdade, não foi ele que começou a rebelião do Império Babilônico, né, que ainda estava sob domínio do Império Assírio. Foi o seu pai, que é Nabopolassar. Começou aquele tempo de se rebelar, de querer a independência do Império da Babilônia, do domínio da Assíria. E então eles começaram a se estabelecer, e Deus fortaleceu essa nação. Deus deu condição à Babilônia de se estabelecer. Porém, existe um detalhe muito importante aí, que é muito importante para a nossa reflexão desta noite, que assim como a Síria, o reino da Babilônia se estabeleceram debaixo com uma autoridade com muita violência. Uma das características deste tempo de muitas guerras, deste tempo em que a Síria se estabeleceu como grande nação, em que a Babilônia se estabeleceu como grande nação, uma das características deste tempo era a grande violência que existia. A forma que eles subjugavam as outras nações era sempre com muita violência. E isto não estava condizente com o propósito de Deus.
embora Deus tivesse um propósito com a Síria, Deus tivesse um propósito com a Babilônia, nós nunca podemos confundir as coisas, os acontecimentos que estão estabelecidos na terra com o coração de Deus, ou com a personalidade de Deus, ou com a característica de Deus. A palavra de Deus nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Isso significa que Deus rege a terra, mas a terra tem a sua... O ser humano, ele tem, por causa do livre-arbítrio, a condição plena de estabelecer os seus caminhos, de fazer as coisas acontecerem. E por conta daquilo que o homem tem no seu coração, por conta daquilo que o homem muitas vezes os seus caminhos serão estabelecidos com injustiça, com maldade, irão ser estabelecidos com coisas que não estão dentro do coração de Deus. E a pergunta de Abacuque, ela vem diretamente neste ponto, porque ele está olhando para o seu povo, ele está olhando para o seu tempo, ele está olhando para a sua sociedade, e ele está enxergando uma sociedade corrupta, uma sociedade má, uma sociedade perversa. E ele, ciente da grandeza de Deus, do cetro de justiça de Deus, ele ciente do domínio de Deus, pois isto é uma coisa muito importante para a nossa reflexão. Pois Abacuque recebe a missão de Deus de ser profeta neste tempo, de estar responsável por transmitir a palavra de Deus para o seu povo neste tempo, e até mesmo para os outros povos, como aconteceu várias vezes através dos profetas, quando os profetas foram até mesmo ao rei da Babilônia para dizer que Deus os usaria para um propósito. Esta mensagem chegou aos ouvidos do rei da Síria, do rei da Babilônia, através dos profetas de Deus. Então eles tinham esta convicção de que, embora o mundo estivesse virado das avessas, estivesse tudo muito fora daquilo que eles acreditavam, eles tinham a ciência de que Deus continuava no controle de tudo, de que Deus continuava soberano sobre todas as nações. Isto é tão interessante que a gente vê que Deus, ele vinha tratando com o seu povo. Algumas vezes Deus vai tentar de forma direta tratar com o seu povo para que o seu povo voltasse a viver uma vida de justiça, conforme os princípios de Deus, conforme a orientação de Deus. Mas a gente sabe que, infelizmente, por conta da característica do homem, e aqui não estamos inserindo nenhum contexto cultural, por ser judeu, por ser, enfim, não. Nós estamos olhando a característica do ser humano, independente da sua época, independente da sua cultura, independente da sua nacionalidade, independente de qualquer coisa. E isto é muito importante que nós, nos dias de hoje, venhamos entender que nós temos coisas dentro de nós que muitas vezes não irão nos fazer realmente se parecer com Deus. Nos leva a sermos pessoas distintas da nossa fé, pessoas distintas do Deus a quem servimos, distinto nas nossas práticas, distintos nos nossos pensamentos, distintos nas nossas atitudes, daquele Deus a quem dizemos que amamos e a Ele servimos. E aqui é tão interessante porque, com exceção dos últimos anos do reinado de Judá, antes de serem subjugados pela Síria, de todos os reis que passaram por Jerusalém, por Judá, houve 2 reis que tentaram estabelecer de novo princípios bíblicos, princípios de Deus no coração do povo, que foi Josias, e também Ezequias, que foram os 2 reis que tentaram propor uma reforma na condição do povo. Mas era interessante porque o rei Josias, ele tenta fazer
um governo de integridade, ele tenta fazer com que o povo, mais uma vez, olhe para Deus, que abandone os seus maus caminhos, mas daqui a pouco vem um rei depois dele, vem um reinado depois do seu reinado, que já vai trazer novamente os pecados dos cultos pagãos que desagradava a Deus, pois era não apenas a questão da idolatria, que Deus já havia decretado nos seus mandamentos, que não aceitaria a idolatria do seu povo, pois ele era o único Deus sobre Israel, ele era o único Senhor daquele povo, e Deus não aceitava dividir a sua glória com nenhum outro Deus. E ele, por várias vezes, ele vai advertir o povo, e durante o tempo dos reis, Judá e Israel, Jerusalém e Israel, por várias vezes eles vão dar ali, se afeiçoar aos cultos pagãos, eles vão se aproximar das práticas idólatras. O problema de adorar a outro Deus e o problema das práticas idólatras que Israel e Judá tantas vezes aderiram é que elas levavam a uma consequência. Elas traziam uma qualidade de vida para a população do povo de Deus, para o povo de Deus, que estava totalmente fora daquilo que Deus esperava deles. Deus não esperava olhar para o povo dele e ver um povo vivendo em adultério, em malícia, em perversidade, em maldade. Deus nunca teve como propósito na vida daqueles que estão ligados a Ele a maldade. É interessante que muitas vezes as pessoas olham para nós e questionam as posturas de Deus, porque elas dizem: Deus nunca quis a maldade no meio do seu povo, mas quando foi para tomar a terra prometida, quando o seu povo estava caminhando para tomar a terra prometida, por várias vezes eles tiveram que entrar em guerras com outros povos, e muitas vezes eles destruíram e mataram muitas vidas em outros povos. Mas a grande verdade é que dentro do propósito de Deus, quando Ele dá uma promessa para que o seu povo venha ter uma terra prometida, venha receber aquela promessa que Ele lhe fez, haverá opositores à promessa de Deus para o seu povo. E aqui é tão interessante de nós pensarmos sobre isso, porque quando Deus nos dá algo, quando Deus nos promete algo, sempre haverá oposição, e Deus se levantará contra essas oposições. Por quê? Porque Deus vela por sua palavra e em cumprir a sua promessa. Sabe quando é que Deus não pode fazer nada para cumprir a sua promessa em nossas vidas? Quando nós mesmos olhamos para outros deuses. Quando nós mesmos fechamos os nossos ouvidos para a promessa de Deus. Quando aquele que recebeu a promessa esquece da promessa e olha para outros caminhos e busca outras soluções na sua vida. Nesta noite eu quero que você deixe entrar no seu coração uma viva esperança de que tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Pois Ele nunca falhou, Ele nunca mentiu, Ele nunca voltou atrás. E se os opositores desta vida se levantarem contra você, para que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida, o Senhor se levantará e batalhará as suas batalhas, porque Ele é fiel. E quando Abacuque está olhando para a sua nação e ele vê a perversidade do seu povo, ele não consegue compreender. Por que Abacuque faz estas perguntas para Deus? Porque Abacuque era um homem íntegro diante de Deus. E como Abacuque, haviam muitos que ainda estavam firmes na fidelidade a Deus, mesmo vivendo num cativeiro, mesmo vivendo subjugados, eles continuavam firmes. E é tão interessante de pensarmos nisso, irmãos, porque nós sabemos que quando Jesus está para vir, para nascer como homem nesta terra, nós sabemos
que houve um período que antecedeu a chegada de Cristo, houve um período onde houve um silêncio profético sobre a terra. Homens como Abacuque não tinham mais a sua voz altiva para falar a respeito do coração de Deus para o povo de Deus. Mas nós sabemos que quando nós chegamos ali, perto do tempo de Jesus nascer, haverá profetas de Deus como João Batista, pregando ainda a mensagem de Deus, buscando para que o homem se arrependa dos seus pecados e voltem-se para Deus. Ainda havia firmeza no coração, assim como neste tempo Abacuque era um homem íntegro, e como ele havia muitas outras pessoas. Por isso Abacuque entra diante de Deus e reclama: Senhor, até quando nós que somos honestos, nós que somos íntegros, nós que somos justos, nós que estamos firmes em Ti, mantemos a nossa fidelidade em Ti, até quando nós teremos que viver também debaixo do cetro da injustiça? E aí vem um contraste muito grande, vem um choque na vida de Abacuque, porque a resposta de Deus, ela virá através da visão que Deus vai dar a Abacuque da sua glória. Mas antes de Deus dar esta visão a Abacuque, Deus vai dar uma resposta a Abacuque que vai chocá-lo, porque Deus vai dizer: olha, vocês ainda irão passar por muito sofrimento, pois ainda eu estou levantando uma outra nação, que seria a Babilônia, que ainda virá e irá subjugar novamente vocês. Porque aqui existe uma questão política. Quando a Síria domina Jerusalém, domina Judá, nós sabemos que o formato de governo era estabelecer naquele país que foi dominado, estabelecer naquela nação um governo misturado, uma parte de judeus, uma parte de assírios. Eles faziam essa mescla para que o reino continuasse sendo subjugado da Síria, sendo escravizado, sendo um reino ligado à Síria, mas que pudessem viver com a sua religião, com a sua cultura, e se desenvolver como nação, se desenvolver como país. Então, quando a Babilônia se rebela contra a Assíria e busca novamente a sua independência contra a Síria, ela se transforma numa nação grande. Então aquelas nações que haviam sido subjugadas pela Síria, elas perdem o governo da Síria, porque a Síria havia sido destruída pela Babilônia. E ao perder então esse domínio, elas tornam-se novamente alvos da nova nação que vem surgindo com força para dominá-las novamente. Aí nós poderemos pensar: então a Babilônia domina, então ali seria um momento de novamente Judá se estabelecer como um reino de Judá, como a nação de Judá. Mas existe um detalhe muito importante, que é justamente aquilo que nós falamos. O povo de Judá estava mais uma vez ofendendo a Deus, estava mais uma vez desrespeitando a Deus, e estava mais uma vez suscetíveis à ação que Deus iria exercer para tentar ensiná-los, admoestá-los e chamar eles novamente à fidelidade a Ele, ao único Deus. E por conta disso, por conta dessa situação na qual o povo não para de pecar, olha só, vamos ler comigo em Abacuque capítulo 2. Desculpa, Abacuque ainda no capítulo 1, no versículo 11, né? Ele diz assim: olha, sua culpa porém é grande, pois tem como Deus a sua própria força. Aqui é ele falando dessas nações que estavam subjugando, né, da Babilônia. Ele está dizendo: olha, a Babilônia vai vir com muita força novamente, vai subjugar vocês de novo, e vai ser uma nação que vai impor com muita maldade, com muita violência, vai impor o cativeiro novamente ao povo de Judá, né? Mas não se enganem,
Não se enganem, eu não deixarei de puni-los por causa da maldade deles, por causa da violência, por causa das coisas erradas que eles fazem. Deus não deixaria de punir a Babilônia. Mais à frente, no capítulo 1, aí Abacuque vai novamente fazer a reclamação para Deus. Diz no versículo 13, diz assim, no final do versículo 13: ficarás calado enquanto os perversos nos engolem, os quais são mais justos que eles? Abacuque está dizendo assim: Deus, tudo bem, você vai levantar de novo uma nação, nós vamos ser subjugados de novo, e tu ainda vai ficar calado, porque eles são mais justos? Por acaso eles são mais justos do que nós? Eles merecem mais do que nós? Mas Deus vai mostrar algumas coisas. A resposta do Senhor virá a Abacuque, e Deus vai mostrar algumas coisas importantes para ele. No capítulo 2 do livro de Abacuque, Deus começa dizendo assim, no versículo 2, ele disse assim: escreve a minha resposta em tábuas, para que possa ler depressa e com clareza. E esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Então Deus vai falar para Abacuque assim: calma, Abacuque, calma, eu não estou ausente, eu não estou calado, eu estou agindo, eu estou fazendo. Por isso eu quero que você escreva a minha resposta, e grave bem no seu coração, porque vocês precisam saber que eu sou Deus, e que eu não estou fora do tempo, eu não estou atrasado, eu não estou enganado, eu não estou obscurecido, eu não esqueci de nada. Eu continuo olhando todas as coisas. Olha só que tremendo. Olha, ele diz no versículo 5, aí Deus vai fazer algo muito interessante, muito importante. Na sua resposta, Deus vai dar um direcionamento para o povo de Israel, citando 5 ais, que são as coisas que Deus vai dizer que o povo precisa estar atento, que ele não está deixando de observar aquelas coisas, e ele irá punir estas coisas. E olhe quais são estes 5 ais. No capítulo 2, no versículo 6, nós vemos o primeiro ai. Na parte B do versículo, está ali. Vamos ler o versículo 6, que diz assim: em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição esperam vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Deus está dizendo: olha, não pense vocês que eu vou ficar calado diante dos ladrões que roubaram, que pela extorsão estão se enriquecendo, estão adquirindo posses. Não vou ficar calado com isso. Fica tranquilo, eu estou trabalhando, eu estou providenciando a resposta para isso. Muitas vezes nós estamos como Abacuque, olhando para a nossa sociedade e achando que o mal está vencendo Deus, que a mentira está vencendo Deus. Mas Deus não está calado, Deus não está parado, Deus não está perdido. Deus está trabalhando, e Deus está providenciando para que no seu tempo todas as coisas aconteçam. No versículo 9, o segundo ai, que diz assim: que aflição espera vocês, que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo, mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a sua própria vida.
Olha só, a gente olha hoje muitas vezes, e preste muita atenção, querido, esta mensagem não é para provocar no seu coração ódio ou raiva pelas pessoas que têm posses. Não, porque nós não temos autoridade de julgar ninguém. Mas aquele que lança a mão da forma errada, que adquire riqueza da forma errada, porque aí tem um problema muito sério. Muitas vezes nós pensamos que ser rico é algo que vai contra Deus, ou é algo que vai contra a fé. Não é verdade. Deus tem prazer em dar prosperidade, mas a verdade é que nós sabemos que muitas vezes a autoridade, ou seja, o status da riqueza, ele traz alguma ação no homem, ele leva o homem a viver de uma vida de uma forma injusta e usar de subterfúgios cada vez mais escusos para manter suas riquezas. Essa é uma verdade. Jesus, quando fala para aquele jovem rapaz que chegou para ele e perguntou o que ele deveria fazer para ganhar o reino dos céus, talvez no coração daquele jovem, a resposta que ele esperava de Jesus era: olha, você é um homem de muitas posses, talvez se você me der aí uma quantia de dinheiro, eu possa garantir para você um lugar especial no céu. E Jesus vai dizer para ele: vende tudo que você tem e depois me segue. Sabe por quê? Porque o mal que existe em ser dominado pelas riquezas, em ser dominado pelo dinheiro, esse é o mal que faz com que o homem ofenda a Deus e muitas vezes entre por um caminho de injustiça, de um caminho que nunca levará ele realmente a ter um caráter digno diante de Deus. Então Deus diz: olha, fiquem tranquilos, vocês que estão construindo seus impérios por conta da injustiça, da mentira, da corrupção, do engano. Quando eu falo isso, talvez você possa estar pensando nos governantes, você possa estar pensando: não, mas aqui a palavra de Deus está sendo dirigida ao povo de Deus, a cada um que no seu dia a dia usava de má fé, usava de mentira para construir alguma coisa na sua vida. Deus está dizendo para eles: não pense que passará impune, porque não ficará impune. E por isso Deus está dizendo isso. Por que Deus está dizendo isso para o profeta que perguntou para ele: até quando nós vamos viver nesse meio de injustiça? Deus está dizendo isso pelo profeta, porque Deus está dizendo, sabe por quê? Porque essa mesma injustiça que você está querendo que eu venha repreender veementemente também está no meio do meu povo, também faz parte do meio da conduta do meu povo. O outro ai, no versículo 12: que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio do homicídio e da corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas em nada adianta. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Esse terceiro ai é um recado direto à igreja do Senhor, é um recado direto às nossas vidas, porque ele está dizendo, que aflição espera vocês as cidades que constroem. Então nós estamos vendo hoje que muitas vezes nosso país é regido com governos corruptos. Aí nós entramos numa de querer politizar também, de querer resolver as coisas através da política. Mas como povo de Deus, nesta nação, há o caminho que nós temos que andar e trilhar para que a glória de Deus se manifeste no Brasil. É um caminho de justiça, é um caminho de penitência, é um caminho de se colocar humildemente na presença do Senhor, pedindo perdão a Deus pelo pecado da nossa nação. Mas nós muitas vezes queremos fazer dos nossos altares de oração apenas como Abacuque queria. Até quando tu não vai pesar a mão sobre estes governantes corruptos? Tu não vai queimar eles, Deus? E Deus estava olhando para ele dizendo: fique calmo, estas coisas não passarão desapercebidos, mas é necessário que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrependa, se humilhe, me busque de todo o coração,
para que eu possa manifestar a minha justiça e a minha glória possa ser estabelecida. A glória do Senhor não será estabelecida quando nós ficamos pedindo para Deus fazer justiça somente com os outros. A glória do Senhor será estabelecida quando nós nos humilharmos diante do Deus soberano e dizer: Senhor, se porventura tenho pecado contra ti, exerce hoje da tua misericórdia para comigo e para com a minha nação. Perdoa os pecados do nosso povo e estabelece através da vida da tua igreja, Senhor, o resplendor da sua glória. Aleluia. O versículo 15 traz o outro ai, o quarto ai. Que aflição esperam vocês que dão bebidas a seus companheiros? Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam o cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Aqui ele está falando da lascívia. Aqui ele está falando da promiscuidade, que as pessoas muitas vezes estão olhando viver em lascívia, viver em promiscuidade como coisa boa, como algo que faz bem para a sociedade. Mas o homem não se dá conta que ele está se afundando no seu próprio vômito, no estabelecer das regras para uma vida social. O homem está colocando como padrão de vida coisas que estão denigrindo o seu caráter e cada vez mais afastando a presença de Deus de toda a sociedade, a presença de Deus na terra. E o que é triste, que muitas vezes isso está no meio da igreja. Cada vez mais nós temos visto os jovens sumirem do meio das nossas igrejas. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo complacentes. Nós estamos achando que para os nossos filhos serem felizes, eles precisam ter as mesmas coisas, participar das mesmas orgias, das mesmas maldades que estão espalhadas pelo mundo, como se Deus não fosse mais suficiente para alegrar os nossos corações, ou para trazer uma paz em nossos corações. Mas eu quero te dizer, Deus não deixará passar desapercebido. Devemos ensinar os nossos filhos no caminho da honra, do respeito. Quando nós olhamos os jovens de hoje sendo incitados a com 14, 15 anos terem suas vidas sexuais ativas, sem saber o que significa uma relação sexual, o comprometimento que existe nisso, a responsabilidade que existe em se deitar com uma pessoa, em um homem se deitar com uma mulher, o compromisso, essa aliança que é feita de sangue, no rompimento do ímen da mulher, quando o homem tem nesta relação simplesmente uma aliança que precisa ser efetivada para ser como a aliança que Deus fez conosco, perpétua, inquebrável. Mas nós levamos isto de forma leviana e estamos deixando que a mensagem que está sendo pregada lá fora assuma o comando e o controle da vida dos nossos filhos. Escutem, Deus não deixará isto passar desapercebido. E o quinto e último ai está no versículo 19. Que aflição esperam vocês que dizem a ídolos de madeiras, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e de prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Toda a terra cala-se diante dele. Oh, aleluia!
quando nós estamos deixando as pessoas buscarem a solução para a sua alma em outros lugares, olhando para outros deuses, nós estamos falhando, e isto trará consequências sobre a vida das pessoas. Nós precisamos ensiná-las que só existe um Deus, um único Deus, e Ele está assentado. Mas pastor, nós estamos evangelizando, nós estamos pregando, nós estamos falando para os nossos amigos constantemente. Então pastor, mas é que não adianta, eles não aceitam. Sabe por que não estão aceitando? Porque antes de falar da grandeza desse Deus a quem servimos, nós não se damos conta de que muitas vezes nós mesmos estamos fazendo do nosso Deus um Deus tão pequeno que não serve para acalmar o coração deles. A mensagem que nós estamos transmitindo, porque muitas vezes nós estamos mais pendentes, mais tendenciosos a olhar para os deuses de madeiras deles do que a fazer eles olharem para o nosso Deus. Falta convicção, falta realmente uma atitude plena de convicção através hoje do povo de Deus, que possa fazer com que as pessoas realmente olhem para o nosso Deus e o entendam como soberano, e o entendam como um Deus poderoso. Mas muitas vezes nós estamos transmitindo através da nossa prática diária, das nossas atitudes, das nossas condutas, nós estamos transmitindo uma mensagem que diz que o nosso Deus poderia até ser como aquele Deus de madeira deles, como um Deus de pedra, como um Deus de ouro. Não, o nosso Deus não se parece com os deuses deles. O nosso Deus não tem nada a ver com os deuses deles. O nosso Deus é um único Deus. O nosso Deus só pode ser enxergado através de mim, através de você, porque Ele expressou em nós a sua imagem, a sua semelhança, o seu caráter, a sua personalidade, e através de nós Ele manifesta o seu amor. E é por isso que não pode parecer com um Deus de madeira. E Deus diz: ai de vocês que estão deixando de enxergar o Deus verdadeiro. E aí Deus vai mostrar para Abacuque. A resposta de Deus para Abacuque foi: calma, não estou cego de nada disso que você está me falando. Estou ciente de todas estas coisas. Não estou parado não. Estou trabalhando. Mas você precisa ter uma visão da minha glória. Aí ele vai dizer no capítulo 3, ele diz: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com as tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizestes no passado. E é interessante que depois Abacuque, na continuidade da visão que Deus vai dando a ele, conforme Deus vai mostrando para ele a sua grandeza, conforme Deus vai se manifestando para Abacuque, e Abacuque vai nesse seu canto, nesse capítulo 3, que é um canto de Abacuque, pela visão que Deus lhe deu. Ele vai dizer no versículo 10: os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. Um grande abismo chamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente fascava. Deus dá uma visão para Abacuque da sua grandeza, da sua glória. Abacuque vislumbra com tudo aquilo. Abacuque vai chegar a uma conclusão. Ele vai dizer no versículo 16: estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo,
minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita da azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como está os teus olhos, o que os teus olhos têm enxergado. Quando o Abacuque faz esta fala, quando ele traz esta parte do seu canto, ele está ciente de que Deus não iria, por causa da sua oração, reter o avanço dos babilônicos. Ele está ciente que o povo de Judá iria pagar pelos seus pecados. Ele está ciente que Deus não poderia parar com o seu plano, com o seu projeto. Por quê? Porque o mal que estava no coração daquele povo era muito grande. E que se Deus simplesmente passasse a mão por cima dos pecados de Israel, Deus iria se arrepender, porque eles iriam agradecer porque Deus impediu o mal vir sobre eles, mas eles iriam voltar às mesmas práticas de antes. Sabe, eu não sei o que Deus está tratando no seu coração neste tempo de pandemia. Eu não sei qual é a mensagem que o Espírito de Deus que está em você está tratando com você nesses tempos. Mas eu quero te dizer uma coisa: fique atento ao menor sussurrar de Deus na sua vida. Fique esperto, meu irmão. Busque ao Senhor. Ouça a sua voz. Esteja atento ao que Deus vai te mostrar. Porque somente esta visão plena de Deus é que fará com que os seus olhos saiam desta vida natural corrompida que nós vivemos, para enxergar a vida sobrenatural que Deus nos tem dado. A glória de Deus só se manifestará quando nós nos determinarmos a realmente lutarmos, mesmo em meio ao que parece normal. Mas se na tua consciência e no teu coração existir uma luz vermelha acesa para alguma coisa que você vem praticando, para alguma coisa que você vem fazendo, e já há muito tempo você vem sentindo desconforto no seu interior, na sua mente por causa disto, em nome de Jesus, pare hoje, porque senão o mal que te rodeia um dia te fará sucumbir. O mal que te rodeia um dia vai te assimilar, e daqui a pouco você não será mais contado como aqueles que são justos diante dos olhos de Deus, mas como aqueles que estão vivendo em injustiça, em corrupção, em maldade, em lascívia, em promiscuidade, e o peso da mão de Deus virá sobre você. Porque Deus não está parado. Deus não está cego. Deus não está surdo. E as suas mãos não estão encolhidas, mas elas continuam firmes, segurando com a sua mão direita o cetro de justiça, para derramar sobre toda a terra a sua justiça, mas através do seu povo, daqueles que são fiéis a Ele, daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, derramar sobre nós o seu amor. E nós somos a manifestação deste amor neste tempo. Se queremos uma nação abençoada, se queremos uma nação
que conte uma história de vitória, está nas mãos daqueles que se chamam povo de Deus. Caso contrário, a nossa história será de injustiça, corrupção e destruição. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Abacuque 2:4, se eu não me engano, tem uma declaração que é a base da profecia de Abacuque: o justo viverá da sua fé. Glória a Deus, aleluia. E essa é a nossa esperança. Quero orar com você, que esta palavra possa tratar com você, tratar com o seu coração, e possa trazer uma conduta nova em algumas das áreas da sua vida, que talvez você entenda que precisa mudar, para que Deus possa te usar como um canal de mudanças no seu meio, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu bairro. Porque a justiça de Deus, o amor de Deus se manifestará através das nossas vidas. Vamos orar? Quer orar comigo? Façamos esta oração. Em nome de Jesus, nós queremos enxergar, Senhor, mesmo em meio ao caos, esta certeza e esta convicção de que Tu, Senhor meu Deus, não estás ausente, mas és um Deus presente. Senhor, se porventura temos Te questionado sobre os acontecimentos do nosso tempo, se temos Te questionado, Senhor meu Deus, mas não temos olhado para as nossas práticas e estamos cobrando de Ti uma resposta, sendo que se a Tua resposta vier, ela será pesada para nós também, porque nós talvez não estejamos dentro do padrão para ser abençoado que nós estamos exigindo, ao qual Tu se manifeste. Por isso, Pai, nesta noite eu quero Te pedir, Senhor, nos ajuda com os maus que estão enraizados no nosso coração, nos ajuda com os maus que já são práticas habituais em nossas vidas, nos ajuda com a nossa deficiência de caráter, nos ajuda, Senhor meu Deus, com as nossas fragilidades e fraquezas, porque são estas coisas que muitas vezes estão nos tirando do eixo da Tua vontade e nos colocando, Senhor meu Deus, como servidores da nossa própria vontade humana. Deus, tenha misericórdia de nós. Se o nosso bairro não está melhor, oh Deus, talvez seja porque nós estamos falhando como igreja neste bairro. Se a nossa família não está melhor, talvez seja porque nós estamos falhando como verdadeiros cristãos dentro da nossa família. Se a nossa empresa está falindo, talvez seja porque nós nunca fomos abençoadores naquele lugar. E se a nossa nação está, Senhor, subjugada a um governo corrupto, injusto e infiel, talvez seja porque nós nunca gastamos tempo nos nossos momentos de oração para orar pela nossa nação. Por isso, nesta noite eu quero Te pedir, Senhor, de todo o meu coração, restabelece valores, reestrutura verdades,
Restaura, Senhor, o amor. Edifica a Tua palavra em nossos corações. E não nos tira dos Teus planos. Porque embora os Teus planos sejam mais altos do que os nossos, o maravilhoso é que nós estamos nos Teus planos. Nós fazemos parte dos Teus planos. Os Teus planos estão escritos, contando conosco, nos inserindo neles. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te peço de todo o meu coração, nos dá, Senhor, a visão que Tu destes a Abacuque. Que embora nós possamos olhar o caos à nossa volta, e ainda a previsão seja de mais caos ainda, que nós possamos, Senhor meu Deus, ser aqueles que vivem pela fé e que declaram que ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda assim nós confiaremos no nosso Deus. Faz isto conosco. Faz isso todo dia. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, para que, Senhor, ali na frente, depois que a pandemia passar, ou se outros momentos difíceis vierem, nós possamos ser enxergados como aqueles que são a referência do Deus Altíssimo, do Deus justo e verdadeiro, bom e fiel, que jamais abandonou os seus e que por causa do seu grande amor sacrificou a si mesmo para nos salvar e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.